Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da Panorama uma especialista em saúde da família da Faculdade Venceslau Braz, depois de anos de ausência, professora Valdinéia Artel. Valdinéia, prazer te receber, professora. Quanto tempo? Já estava com saudade. Bom dia. Bom dia a todos. Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez, depois de um longo tempo, com um tema bem interessante. É verdade. Uma das suas especialidades é a saúde da família. E nós tivemos aí, estamos no mês Setembro Verde, mês da doação de órgãos, mas tudo bem, tem uma relação importante para a doação de órgãos com os parentes. Sim. E dia 5, ontem, foi dia do irmão. E eu gostaria que, aproveitando esses dois ganchos, você falasse da importância da relação da família, da importância dessa relação na vida cotidiana. Porque, a princípio, pode ser impressão minha, a impressão que a gente tem é que a família, aquela célula que a gente conhecia, está desmanchando, né? Sim. Ela está esfarelando, está virando, tem outras variáveis surgindo. Mas Sim. O importante que eu acho é que se preservem as boas relações. Ou estou errado? Correto. A família, como você bem disse, né? É a célula da sociedade, ela é a base da sociedade. É onde nós viemos, né? E nós precisamos pensar também que família é quem eu considero como família. Não sei se você já parou para pensar. Que às vezes família não é só as pessoas que nós temos afinidade genética, de sangue, né? Então as pessoas que eu considero como família. E dentro dessa célula importante que é a família, o ideal seria que todos tivessem um relacionamento bom, fraterno, de amizade e de bem-querer entre todos. Até porque eles são membros de um mesmo pai, né? E de uma mesma mãe. Existem outras famílias que às vezes o filho o pai é um, a mãe é outro, mas não importa. Tem essa questão fraternal e de afinidade. Valdinéia, então me diz uma coisa dentro da sua especialidade. Por que mesmo tendo vínculo de sangue, as pessoas não se entendem? Porque tem amigos que falam assim, olha, não posso reunir minha família que acaba em briga. Sim. O que acontece? É bem complicado um pouquinho falar sobre isso, né? Bem, eu vou falar baseado em mim, né? Na minha família, porque claro. Eu venho meus pais tiveram 11 filhos. 11 família, filhos. Hein? E eu sou a 11ª, né? A última, a rapinha do tacho, a caçulinha do tacho. Então, o que eu tenho, às vezes, o que nós percebemos? A gente nós pensamos como irmãos, né? E como filhos, que pai e mãe gostam mais de um filho ou do outro. Aquela ciumeira, e que isso, né? Começa a surgir os problemas entre os irmãos. Olha onde começa a surgir. Porque um pai ou uma mãe tem mais afinidade com um ou outro. Então, na realidade, não é que tem mais ou outro, é que cada pessoa é diferente. Um chega, oi pai, tudo bem? O outro nem tanto, o outro beija, abraça. Então, os pais correspondem, muitas vezes, de acordo com a personalidade de cada filho. E os irmãos interpretam isso de uma maneira totalmente diferenciada. E aí, então, começam esses conflitos. E cá entre nós, vamos pensar um pouquinho lá atrás, como você bem perguntou aí, né? Da onde que vem isso? Nós temos histórias, os primeiros irmãos, o que aconteceu com os primeiros irmãos? É verdade. Quais foram os primeiros irmãos que surgiram? Verdade. Um teve ciúmes do outro, né? E um acabou matando o outro. Então, quando nós olhamos hoje, no século XXI, que nós ficamos espantados com as coisas que acontecem dentro da família, mas se nós formos olhar para trás, nós vamos verificar o quê? Que isso já vem de longa data. Essa rivalidade entre os irmãos. Infelizmente, acontece muito isso dentro da família. Porém, tem cura, né? Tem? Tem cura. É a importância do diálogo, né? Entre eles. Sentar e colocar aquilo que está incomodando e pensar numa coisa também, que eu sempre falo para meus alunos.
que nós estamos, né, nessa segundo semestre, os alunos estão estudando o 8º período. Uma das disciplinas é a enfermagem e saúde da família. Que as mudanças existem, devem existir no seio familiar, mas tem que surgir a resolutividade dentro da família. Ninguém pode vir de fora e falar como que tem que funcionar, como que um tem que relacionar com o outro. Mas nós temos que ser uma ponte de vamos sentar, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo, por que está tendo isso? Olha. De onde surgiu? Por quê? Aí quando a gente descobre o motivo, aí dá tudo certo. Então você, dentro dessa linha que você muito sabiamente apontou, nós temos geneticamente, já que nós somos descendentes de um só, né, do mesmo casal, nós geneticamente já temos essa tendência a uma certa divergência. Sim, já temos, naturalmente. Naturalmente já temos essa divergência. Dentro de nós. Sim. Eu não sei se eu até posso falar, né? Eu vou falar, tá bom, então, gente? Fala. Eu vou falar. Na realidade, é o seguinte, né? Voltando lá na história. Adão e Eva. Foi onde começou a família. Eu creio nisto, né? Onde começou a família. Eu também respeito outras pessoas que não acreditam. Mas eu vou falar daquilo que eu acredito. E mesmo tendo o mesmo pai ou a mesma mãe, a mesma criação, por que um é de um jeito e o outro é do outro? E nós? Por que nós temos o mesmo pai e a mesma mãe, cada um de nós é diferente? Porque já existe uma coisa muito ruim, que já vem há muito tempo, que isso não vai melhorar. Não vai melhorar da noite para o dia. Isso não vai melhorar. Isso é uma coisa que a gente tem que saber conviver. E tem que saber aperfeiçoar? As pessoas têm que saber trabalhar com isso dentro de si para melhorar como pessoa. Tem que saber, porque né, as famílias, elas têm muitas mudanças e transformações. Então nós não temos nós não temos pai e mãe para sempre, nós não temos todos os irmãos para sempre. Então se eu tenho só um irmão, uma irmã, por que não conviver bem com esse último que eu tenho? Né? A vida é tudo tão passageira, né? E nós sempre queremos nos sentir bem dentro de casa, com os nossos. Senão não tem o significado das relações sociais dentro da família. Para que vai existir, então, o Natal se eu não estou junto daquelas pessoas que eu tanto amo, que eu gosto, que eu quero bem? Então, por que não sentar e conversar e ver onde que pode ser melhorado? Valdinéia, os pais são preparados para serem pais? Eu pergunto isso dentro exatamente da relação da família, porque o que nós vemos quando os jovens vão chegando naquela idade da revolta, sou contra, você está errado, e o pai, não sendo preparado para ser pai, não sabe lidar com isso. Aí a filha, sei lá, engravida, fora da minha casa. O filho resolve ter uma outra opção, arruma um namorado, fora da minha casa. Esses pais estão preparados para ser pais? Não tem que ter mais tolerância, mais amor no coração para... Então, deveria, né? Deveria estar preparado, mas isso não tem uma cartilha, né? Não existe uma cartilha. E aí entra os fatores sociais, entra os fatores culturais, os fatores religiosos, que vai influenciar. Tem famílias que sabem lidar com esses conflitos e tem famílias que não sabem lidar com esses conflitos. Então, por isso que existe os especialistas para poder ajudar. Mas, infelizmente, não tem... de uma maneira geral, os pais não estão preparados. E o que nós temos visto atualmente, né? As famílias estão sendo constituídas de uma forma muito precoce, né? Então, pensa bem, uma filha que engravida antes do tempo vai gerar uma nova família. Então, que preparo que ela tem? Nenhum. Então, vai gerando um ciclo vicioso. E é muito complicado isso, né? Nossa. Porque a sociedade vai refletir o que está acontecendo dentro de casa. Pessoas ou equilibradas ou desequilibradas, pessoas sufocadas ou pessoas
não sufocadas, então vai gerando muitas coisas. Olha, esse tema, gente, é muito bacana, é muito legal. Eu espero que tenha muitas pessoas ouvindo aí, porque é o que todo mundo passa, né? Olha, o Marco Aurélio está dizendo, ó, como se diz, a conversa é tudo. A gente tem que aproveitar cada momento com quem convive em casa. E eu pergunto a você, que a gente apontou aqui um monte de problema, né? Foi. Solução. Ai, a solução. Tem solução. Como o Marco Aurélio bem disse, a solução é o enfrentamento coletivo. O enfrentamento coletivo. Tem um problema? Beleza. Então, problemas existem para ser resolvidos. Como que nós vamos resolver? Vamos sentar a galera toda aqui. Gente, vamos aqui. Nós temos este problema. Como que nós vamos poder solucionar? Que sugestão que você tem, fulano? E você? Por onde que nós podemos unir as forças para que a gente consiga, como família, como irmãos, resolver aquele problema? Vamos dividir? Vamos. Então, eu queria até contar uma história rapidinho aqui, de uma história verídica, de um pai que tinha muitos filhos. 11? 11? Mais de 11. Bem mais de 11. Bem mais de 11 filhos. E nessa cultura, esses filhos vieram de várias mães, que todos conviviam juntos. Né? E é história verídica. Contudo, este pai, ele amava muito mais um filho do que os outros. E ele deixava isso muito transparente. Você viu fulano? Você viu o que ele faz? Então, elogiava. E foi criando o quê dentro de casa? Uma discórdia contra aquele irmão. Então, chegou um ponto que esses irmãos queriam até matar esse irmão, né? Que o pai gostava mais. Então, aqui uma fala para os pais. Elogie todos os seus filhos. Não elogia só um, porque você vai gerar conflito dentro de casa. Então, uma das soluções, a conversa é importante dentro lá de casa. Se conversa não dá certo, chama alguém de fora, né? Um terapeuta, um especialista para ajudar a achar as soluções. E os pais devem elogiar todos os filhos. Nada de falar, fulano, você viu a nota de fulano? Comparar, você viu que fulano é melhor? Não pode comparar. Isso, não se faz. Nada de comparações. Isso. Elogia os pontos fortes, os pontos positivos de todos os filhos. Isso é muito importante. Olha, a Andréia está colocando aqui, excelente programa. A audiência muito boa. Obrigado, Andréia. Valdinéia, eu estou até sem palavras para agradecer as suas palavras. Doces, serenas, corretas e sábias. Iluminadas. Obrigada. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Seu retorno ao programa foi assim. Tamo junto. Graças a Deus. E eu espero você de volta aqui. E olha, para encerrar, eu não posso esquecer, gente. Não podemos esquecer de um sentimento muito importante que deve ter dentro da família, né? A compaixão um pelos outros e principalmente o amor. Amar essas pessoas, porque às vezes a gente não tem elas para sempre, né? Então, que fica aí a deixa. Verdade. O amor, né? E a compaixão. Às vezes é preciso perdoar e tocar o barco para frente. Verdade. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que te agradeço imensamente. Você não encerra melhor ainda do que a entrevista. Valeu demais. Iluminada. Amém. Valdinéia Hertel, okay. Valeu demais. Essa é a professora Valdinéia Hertel, da Faculdade Venceslau Braz, participando, abrilhantando, iluminando o nosso programa aqui nas ondas da Panorama.